Olá, gente. O assunto é TDAH. Eu estou voltando a esse assunto porque é um assunto que é sempre muito importante, né? E que tem tido muitas dúvidas e muita informação errada. Então, eu vou passar para vocês uma narração de uma pequena aula que nós dávamos há muito tempo atrás, quando o nome ainda era DDA. Ele já passou pelo nome de disfunção cerebral mínima e outros nomes, né? E depois ficou DDA, distúrbio do déficit de atenção. E depois TDA barra H, com ou sem hiperatividade. Bom, esses slides são quase nostálgicos, né? Mas realmente são bastante elucidatórios. Ainda é do SM antigo, mas serve para a gente ter uma noção, né? Não é com a intenção de ninguém fazer o diagnóstico, né? O que é a DDA? É um distúrbio de atenção, um transtorno neurobiológico de causas genéticas. Enfim, não vou falar tudo, mas é realmente algo real. Existe mesmo TDAH, ele é reconhecido por vários países pela Organização Mundial de Saúde. Não existe controvérsia sobre TDAH? Não, nenhuma. E aí vocês podem ler o resto e podem ir pausando e vendo. O DDA ou TDAH, como a gente usa, é a condição crônica de maior prevalência em crianças de idade escolar. Então a gente pode ver que realmente é de muita utilidade pública que a gente identifique essas crianças e ajude-as a ter um futuro melhor. Porque elas não vão ser diferentes, mas vão poder usar melhor ou ser uma versão melhor do que elas são, né? Então, todas essas crianças esperam por algum tipo de ajuda da nossa parte para se tornarem o que elas podem se tornar. Os principais sintomas, né? Lembrando sempre que não diminui de criatividade ou não diminui nada. Nós temos aí os sintomas de desatenção, um garotinho olhando um passarinho tornando café, né? Que às vezes acontece bem tipicamente no TDAH. Aliás, eu já entornei várias coisas também. E os critérios são esses. Dificuldade de prestar atenção em detalhes ou errar por descuido em atividades escolares e profissionais. A pessoa sabe, mas erra por descuido. Dificuldade de manter a atenção em tarefas lúdicas. Eu costumo dizer tarefas mais paradas. Parece não escutar quando ele dirige a palavra. É muito comum a pessoa falar com o TDA e não ouvir. Perder coisas necessárias, dificuldade de organizar tarefas, a gente organiza e de repente some tudo. E apresenta esquecimentos de atividades do dia a dia. Quer dizer, você manda comprar algumas coisas e a pessoa sempre vai esquecer alguma coisa. Hiperatividade ou impulsividade, junto com impulsividade, né? Nós vamos ver aí as características. Eu estava lembrando aqui da desatenção e lembrando até que várias vezes eu fui para algum lugar levar um documento para uma coisa importante e acabei esquecendo lá. A impulsividade e impaciência de esperar na fila. Todo mundo tem paciência, mas o TDAH tem mais. E quais são os critérios? Agitar as mãos, os pés sem mexer em alguma coisa. Não ficar na sala de aula muito tempo sentado, mais do que as crianças comuns, claro. Correr ou subir em cadeiras em outros lugares e situações nos quais é inapropriado. No adulto, sensação de inquietação mental. Isso é muito importante, inquietação mental. Vou pulando aqui algumas coisas, vocês depois veem. Frequentemente dá respostas precipitadas antes das perguntas terem sido concluídas. Em alguns pacientes, quando eu faço essa pergunta, eles já respondem antes da pergunta acabar. Você tem dificuldade, você tem costume de responder a pergunta antes de ser concluída? Ele diz que sim, antes de eu acabar a pergunta. Os tipos básicos de TDAH, você vai ter o tipo com predomínio de desatenção,
que sempre pode ter elevada taxa de prejuízo acadêmico, e o TDAH com predomínio de hiperatividade e impulsividade, altas taxas de rejeição. Essas pessoas às vezes procuram até pessoas que sejam mais longe daquelas que seriam mais dentro do padrão, né? Mas tudo isso lembrando que cada indivíduo é único e todos eles podem se manifestar de forma diferente. Aí em roxo mostrando que a parte mista é mais predominante do que as outras. E o diagnóstico direto, assim, diagnóstico simples, ele deve ser feito por um profissional, sem dúvida nenhuma. O diagnóstico é feito da seguinte forma: você tem que ter, daqueles 9 critérios de hiperatividade ou impulsividade, ao menos 6. É importante considerar a duração. Por exemplo, a pessoa tem que ter aquilo durante a maior parte da vida. O grau de prejuízo dos sintomas. A avaliação diagnóstica deve envolver pais, crianças e escolas, considerar a hereditariedade. No adulto, lembrar que deve existir desde cedo. TDAH, até o certo ponto, é para quem nasce com TDAH e vai levar sintomas para atividades adultas. Ali fala em 50%, mas é muito mais. O que existe é uma adaptação que a gente às vezes é obrigado a fazer. As principais consequências: baixo desempenho escolar, dificuldade de relacionamento, baixa autoestima, interferência no desenvolvimento educacional, social e profissional, predisposição a distúrbios psiquiátricos. Se a ansiedade está aí, o TDAH tem mais ansiedade ainda, tem mais tendência, lembrando sempre que ele tem mais facilidade de absorver todas essas ansiedades e resoluções que são do nosso dia a dia. Essa parte aí foi de uma parte do primeiro livro da Ana Beatriz, que talvez tenha sido revisto até, eu não sei, depois ela me conta, uma grande amiga, que mostra de uma combinação desses sintomas, mostrando mais sintomas. E vocês vão poder olhar, dar uma paradinha. O slide não está bom, não está assim muito bem feito, né? Eu fiz assim de última hora, na verdade eu fiz agora. Estou colocando assim, mas é muito importante, né? Mas tem algumas coisas assim bem interessantes, né, que nós vamos nos identificar. Eu, por exemplo, gabaritei tudo do diagnóstico dos 6 anteriores. Costumo fazer várias coisas ao mesmo tempo, em vários projetos ao mesmo tempo. O grupo da impulsividade, baixa intolerância à frustração. Quando quer algo e não consegue esperar, se lança impulsivamente numa tarefa. Responder alguém antes de perguntar pergunta, tudo bem. Às vezes provocar situações constrangedoras. Impulsividade de comprar, sair de empregos, romper relacionamentos, praticar esportes radicais, comer, jogar, quando ele é hiperativo. Reage afetivamente a provocações. Vocês vão lendo com calma. O TDAH é capaz de uma explosão de raiva e depois um arrependimento muito grande. Ele explode raiva na hora e depois se arrepende. Pode haver uma certa tendência a culpar os outros, mudanças bruscas, repentinas de humor, não confundindo com bipolaridade e bipolaridade mais TDAH, que também é muito comum. Tendência a ser muito criativo e intuitivo, isso é off-label, né? É uma coisa assim que a gente realmente tem numa certa incidência, né, de pessoas mais artísticas. Mas isso aqui é importante, tem uma tendência a ter desempenho profissional abaixo do esperado pela sua capacidade. A pessoa tem uma capacidade muito boa, mas tem um desempenho profissional abaixo.
demora excessiva para iniciar ou executar algum trabalho, né? Baixa tolerância a estresse, desorganização, procrastinação, deixar tudo para depois, tendência a tropeçar, cair ou derrubar objetos. A maioria dos TDAHs tem algum roxo na perna que ele não sabe nem de onde vem, né? Caligrafia difícil, eu sempre tive, né? Avaliação temporal prejudicada, se atrasar. Alguns fazem inversão do horário de dormir. Hipersensibilidade a ruídos repetitivos. Às vezes querem exercer mais de uma profissão. Hereditariedade, né? Também é uma coisa muito importante. Aqui alguns supostos casinhos de TDAH, né? O menino maluquinho, para onde eu vou? E eles perguntam, será que falamos para ele? Ele está caindo num buraco e não está nem percebendo porque está completamente distraído. Aquele dizendo que não usa material escolar, ele escreve tudo na mão mesmo. É bem típico de um TDAH. Tem esse quadro que vem aí que eu acho que é muito interessante porque ele exprime uma pessoa sentada com um mundo inteiro de pensamentos e escoando um tempo onde ele está nesse tempo que está sendo perdido. Alguns TDAHs, supostamente TDAHs famosos, alguns são declarados, né? Nós vimos aí o Tom Cruise, o Vinícius de Moraes, que tinha várias características, além da genialidade dele, né? As eternas paixões, aquela história interessantíssima. Aparece aí o Mozart, grande compositor, mas de um temperamento extremamente agitado, não parava em lugar nenhum, brigava com uma certa facilidade também. Basta ver o filme Amadeus, que é muito interessante, eu recomendo. E até o próprio Arte tem supostamente algumas características do TDAH. E o Einstein tem essa frase que eu adoro, que eu acho extremamente importante, que diz que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Eu acho essa frase fantástica. O objetivo do tratamento é nós equilibrarmos melhor todos esses estados e construirmos uma família mais feliz. Não que a pessoa vá deixar de ser TDAH ou vai ser obediente, perfeito. Isso é absolutamente mentira.